Bom, pessoal, temos aí um surgimento de uma coisa interessante que é uma ciência nova que a gente acabou tendo que desenvolver para poder entender o digital. Uma ciência estuda fenômenos e o fenômeno que a gente está, o epicentro do fenômeno que a gente está estudando é como o sapiens, uma tecnoespécie, a única que a gente conhece, sobrevive no tempo. Então a gente vai tentar entender os padrões. Uma revolução midiática, que é a chegada do digital, da internet, é uma ação, um ato dentro de um movimento maior. Ele não é uma atividade, ele não é um ato isolado. Você tem um ciclo, como se fosse uma espiral, é assim que uma tecnoespécie se desenvolve, né? Em que ela, vamos trabalhar da seguinte forma, surge uma nova mídia, digamos que uma civilização começa com uma nova mídia, a nova mídia permite que nós tenhamos um modelo de comunicação mais sofisticado, vamos pegar a oralidade, isso está no livro do Harari, no início, chegada que ele chama de revolução cognitiva oral, que nós conseguimos fazer criar as aldeias, né? Por que fizemos as aldeias? Porque pudemos, com a sofisticação da linguagem, começamos a plantar, domesticar os animais, e aí a partir daí você pôde ser nômade. Deixou de ser nômade. Você era nômade porque você tinha que correr atrás da caça. E aí, no momento que você consegue trazer a comida para perto de você, você começa a dominar mais a natureza. Mas como é que você consegue dominar mais a natureza? Porque você sofisticou a linguagem. Então, a nova mídia sofisticou a linguagem, sofisticou a capacidade que a gente tem de se administrar, e a partir daí a gente criou uma civilização que pôde criar as aldeias. E a partir daí, então, nós temos uma espécie de ciclo, que surge a nova mídia, uma sofisticação da comunicação, que permite uma sofisticação da administração, e aí temos uma outra coisa interessante. Quando você se sente seguro em relação à nova administração, você resolve reproduzir filhos, e aí você tem um crescimento populacional. E o crescimento populacional vai esgarçar, vai estressar o novo ambiente, o novo modelo, tanto de comunicação quanto de administração. E aí então a gente começa a entrar numa crise. Nesse livro do Dyrett, que ele vai fazer o colapso, ele vai analisar as civilizações isoladas. E ele vai mostrar que as civilizações elas entram em colapso justamente porque elas não conseguiram se reinventar. Não conseguiram se reinventar do ponto de vista de comunicação nem de administração. E aí elas entram em colapso. Por quê? Porque aumenta a população e o modelo de comunicação e de administração ficam obsoletos. E aí, a partir daí, você tem a crise. Então, o que aconteceu no século passado? A partir de 1800, quando consolida a escrita, porque a escrita foi criada há 7.000 anos, mas ela se consolida com a chegada da prensa, então é o movimento da escrita 2.0. Então, a escrita 2.0, que foi a prensa, permitiu que a gente disseminasse a escrita pela sociedade, e a partir daí você teve o surgimento das escolas, né, do lado das igrejas protestantes, e aí você tem todo um movimento que ocorreu, e a partir daí você então consolida esse novo ambiente organizacional com a República e o livre mercado, e esse ambiente mais aberto, mais descentralizado, permitiu que você chegasse aos 8 bilhões que nós temos hoje. O pico começa justamente a partir de 1800. E aí então você tem um ciclo. Só que a gente deixou de ser... Uma coisa importante do livro, do colapso, é que a gente deixa de ter civilizações isoladas e passa a ser uma civilização global. O planeta é todo ocupado e a gente passa a interagir, uma taxa de interdependência muito maior. Então, o que acontece no século passado? A gente tem um cruzamento de dois fenômenos dentro desse processo de sobrevivência. Você tem o esgarçamento do modelo, o aumento populacional e o surgimento de uma mídia, mas não uma mídia que vem descentralizar, uma mídia que vem centralizar, que foram os meios eletrônicos de massa.
Então, foi o reforço do sistema e uma mídia centralizadora. E aí, com a mídia centralizadora, já com a crise demográfica, você teve o surgimento de regimes extremamente centralizadores e violentos. E aí, então, nós tivemos uma crise, né, extremamente violenta no século passado, que foi, digamos assim, o esgarçamento do final desse ciclo, que bem ou mal veio caminhando, e entramos agora na nova civilização, que é a chegada da internet. Uma mídia descentralizadora, que tem uma nova linguagem, que permite uma sofisticação do modelo de comunicação, porque é importante perceber isso. Quando a mídia traz uma nova linguagem, você sofistica a comunicação. Quando ela só reforça, como foi nos meios eletrônicos de massa, tanto o rádio quanto a televisão, né, eles mantiveram a linguagem, não sofisticaram o modelo de comunicação e centralizaram os canais. E aí deu esse problema. Agora não, agora a gente tem a possibilidade de um ambiente de comunicação mais sofisticado, que é o surgimento dessa linguagem dos rastros, que é o que permite que a gente tenha o YouTube, por exemplo, que é a maior universidade do mundo, né, em que você tem acesso a todo tipo de questões ali, entretenimento, tudo que você quiser, você tem de uma forma muito descentralizada. Isso só é possível por causa da sofisticação desse novo ambiente, e daí para frente. Então nós estamos iniciando, segundo a análise da antropologia da sobrevivência, um novo ciclo civilizacional, o início de um renascimento. Obviamente que os renascimentos são muito conturbados. Se você pegar lá o final da Idade Média, 1450, foi uma brigalhada danada. Monarquistas versus republicanos, depois, né? Mas no início, católicos versus protestantes, foi uma brigalhada danada, né? Porque começam a surgir novas formas de pensar, há um resgate de antigos pensamentos que são renovados, que foi o que fez o Lutero, por exemplo. Então é um embate muito grande. Aí dá a impressão que a gente está vivendo uma grande crise. Não, a crise é quando há silêncio na sociedade. E quando não há possibilidade de renovação, tanto do modelo de comunicação quanto de administração. Quando existe essa possibilidade, aí não. Aí nós temos um renascimento, que é o que a gente está vivendo agora. Então toda essa discussão que nós estamos fazendo, né, essa análise diferente, ela se baseia a partir de uma ciência nova. Não tem como analisar o digital, não tem como a gente fazer uma análise do novo século sem a gente ter o estudo dos padrões da sobrevivência. A chegada do digital não é um fenômeno isolado, ele faz parte de um fenômeno maior, que é da sobrevivência da espécie, de uma tecnoespécie. Nós somos uma tecnoespécie, a única conhecida, mas é uma tecnoespécie. Pode ser que existam outras no mundo não, no universo. Bom, então é isso. Temos uma escola, a melhor escola de futurismo do Brasil, e eu te convido para participar. Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Estamos começando agora a 5ª imersão em janeiro. Você pode ficar aí na escola, inclusive pode se associar, se afiliar para vender a escola, ganhar dinheiro com a escola e se formar aqui dentro. É isso. Quer sair de Matrix? Me manda um zap.